Como que foi esse processo para você? Olha, eu me lembro que desde pequena eu gostava de trabalhar, de ajudar de alguma forma, né? Então eu lembro que eu tinha uma tia que ela tinha uma loja de flores Uhum, artificiais. E ela ficava montando lá os arranjos, né? E eu ficava lá com ela, ia pra loja, ajudava. Não ganhava nada, mas eu adorava a experiência, eu uhum, gostava de estar lá. E meu pai, ele sempre foi. Um dos valores do meu pai sempre foi muito forte o trabalho. uhum, Então, ele sempre, ali com os filhos, ele sempre. eh, eu não vou falar nem que orientou, ele encaminhou mesmo, sabe? Ele, além da orientação, ele falou: então, você não quer, mas você vai. uhum. Você não quer fazer, mas você vai, né? Aquela pequena assim, não, É, ó, vai ali, assim, né? sem forçar, Sem vai. forçar nada. Ah, na época, assim, na época não, né? No período, os meus irmãos era assim, Senai. Uhum. Senai. Você vai terminar e você vai para o Senai. Você vai. Você não tem que escolher, né? Um dos meus irmãos, até ele brincava que ele não gostava de sujar a mão. E eu falava, como? Como, né? Mas ele fez. Meu Aham. pai fez ele fazer, Senai. trabalhou, né? O meu irmão do meio também. E comigo não foi diferente. Eu me Uhum. lembro que, na minha época, tinha pode falar o nome das Lógico, coisas? Então tá. à Tinha um camp vontade. lá Uhum, em Barueri, né? E era bem disputado. uhum. Era um curso de administração. E aí meu pai falou: você vai fazer? Eu falei: não, não quero. Não quero fazer, não quero fazer, não queria fazer de jeito nenhum. Mas ele fez eu fazer a prova e eu passei na prova. O pior é isso, né? Ah, Que eu tipo passei assim, na eu não prova. quero fazer, mas aí eu passei na Eu prova, agora eu passei vou na ter que prova. fazer. Ai, meu Deus. Passei na prova e fiz, né, o camp. E foi por conta disso, foi por conta desse impulso do meu pai, né, Uhum, você vai fazer, e eu fiz, que eu consegui o meu primeiro emprego de estágio, jovem cidadã, e aí foi uhum, onde eu fiquei 8 anos, assim, da minha vida. E era uma empresa muito boa, que só entrava em estágio quem tinha feito o camp. uhum, Mas antes disso, eu lembro que na minha adolescência eu ajudava também meu professor a dar aula de dança. Eu fazia academia, né? Meu pai deixou eu fazer quando eu era adolescente, mas ele falou assim para mim: olha, você vai fazer academia, mas você não vai fazer aula de axé. é um E bom na, conselho. não, Não queria não, dizer nada não, mas e não, imagina, na época, né? Era o que há, né? E aí eu falei, como? Eu entrei na academia só por causa disso, eu não quero puxar ferro, eu tinha entrado só por causa disso. Mas ele falou, eu vou deixar, mas você não vai fazer aula de axé. E eu, obediente, ia lá, sentava na aula de axé, sentava, assistia, mas não fazia. Só que eu era boa caramba. visualmente, né? Então eu aprendi o passo só olhando. E aí depois disso falei, bom, eu gostava de dançar, né? Eu Uhum, falei, já que eu não vou poder fazer a aula de axé, eu vou fazer a aula de dança de salão. uhum, E aí eu comecei a fazer aula de dança de salão. E aí fui indo, fui indo, fui indo. E aí meu professor precisava de uma ajudante, eu já, né, de alguma forma ali ajudava ele, e aí ele começou a me pagar uhum, para fazer isso. Então eu tinha o quê? Uns 14 anos. Uns 14, 15 anos. Então aí eu já tinha um dinheirinho, uhum, né? Não era muito assim, mas eu já tinha ali um dinheiro. Mas o meu salário, assim, né, foi quando eu entrei nessa empresa, aonde eu fiquei 8 anos. Eu entrei como estagiária e fui efetivada. E aí, sim, e aí eu dei conta do dinheiro, e uhum, aí a minha responsabilidade. Eu não tinha responsabilidade de ajudar em casa, mas quando eu fui efetivada, eu tinha 17 anos, foi quando eu ingressei na faculdade. uhum. Quando eu entrei na faculdade. Então, eu tinha que pagar minha faculdade. Meu pai não tinha condições de bancar, né? No caso, de pagar a minha faculdade. E eu me lembro que o meu salário não dava para pagar a faculdade. A faculdade era muito cara, Uhum, né? E aí eu falei, e agora? Quero fazer mais. E aí eu fui ver, entender o que o dinheiro dava, o que o dinheiro não dava, né? Porque
eu nunca fui aquela criança que fui muito pidona, assim, sabe? Uhum. Então, tinha as épocas, né? Não sei, não sei na casa de mais alguém que era assim, mas assim, tinham épocas. Então, a época de comprar roupa lá em casa era no final do ano. Então, todo final de ano a gente fazia a comprinha ali de roupa do que precisava. Então, eu sabia que tinha aquela época, então, durante o ano era só assim, realmente, se fosse uma necessidade, né? E aí, ok. Mas quando eu fui ver a faculdade, aí eu que ia ter que pagar, eu falei, nossa, Que é uma é realidade uma aqui. realidade, é uma realidade, mas isso não me assustou, Uhum. né? Eu conversei com meu pai, ele conversou comigo também, e aí ele me ajudava, assim, se eu precisasse de roupa, ele me ajudava, né? Ali, o meu curso, apesar de anual, eu tinha que pagar rematrícula no meio do ano, então ele tinha que pagar, porque eu Uhum. não tinha como. Isso foi durante um período, depois eu fui conquistando ali o meu espaço dentro da empresa, fui sendo promovida, e aí eu fui dando conta de pagar a faculdade. Mas era isso, né? Nos meus 5 anos de faculdade, todo o meu dinheiro era para isso. Era para pagar a faculdade. Sim. Então, mas foi nesse momento que eu percebi, assim, talvez o valor, né, Sim. do dinheiro, assim, de fato. Olha, isso aqui, eu tô tendo trabalho 30 dias para mandar tudo para lá. Uhum. Né? Tenho responsabilidade de acordar e trabalhar e fazer as coisas para isso. E nesse processo também, para você já foi algo muito assim fácil de escolha de saber o que você ia fazer de faculdade? Você sempre teve essa visão ou esse desejo de falar, não, a hora que eu for para a faculdade, é isso que eu quero fazer, é isso que é para lá que eu quero ir. Você já tinha isso muito fácil ou foi aquela escolha que eu costumo dizer, né? Às vezes tem por ambiente, pelas pessoas que estão por perto, família. E essa escolha para a Cibele, como ela foi no sentido de, não, é porque eu estou trabalhando nisso, eu quero evoluir. Como que foi essa escolha de falar assim, não, eu vou seguir para esse caminho? Foi numa viagem com as minhas amigas adolescentes. Eu sou psicóloga, né? Uhum. Então, não tem ninguém na minha família, não tinha ninguém no meu ambiente que tinha essa formação. E numa viagem entre as amigas, uma das minhas amigas, ela começou a ter uma crise de ansiedade ali, né? Caramba. Só que ninguém conseguia chegar até ela, ninguém conseguia acalmar ela, ninguém. Ninguém, de todas as minhas amigas tentaram e nada. E só eu consegui ter acesso a ela. Nesse momento, eu virei uma chave. Eu falei, eu vou fazer psicologia. Uhum. Ó, gente, não tem, né? Mas foi assim a minha escolha. Foi assim a minha escolha. Eu pensei, não, nossa, se eu conseguir, olha, vou fazer psicologia. E desde então, quando eu fui efetivada, o que eu fazia não tinha nada a ver com a psicologia, tinha muito mais a ver com direito. E eu lembro que quando eu fui fazer o curso, minha mãe queria que eu fizesse educação física, e meu pai ficou quieto, não falou nada. E eu falei, vou fazer psicologia. E assim, existe um tabu, né, muito grande. Hoje, isso está sendo quebrado, mas ainda existe. Vai fazer psicologia, vai atender, né, só pessoas doidas, porque é assim que eles falam, né? O que ela tá querendo da vida, né? Mas ele ficou quieto. Uhum. Ele não falou nada. Depois dos meus 5 anos de faculdade, ele falou assim pra mim, é porque eu queria tanto que você tivesse feito direito. Tá, né? Eu falei, tá, pai. Mas trazendo para um comportamento, é muito bacana, eu acho, a atitude de, tipo assim, não vou interferir agora, deixa fazer. E o desejo dele acabou em algum momento, não, o dela sobrepõe, eu vou ficar quietinho aqui, e depois eu posso até Sim. expressar. E muito bacana da parte dele de fazer algo assim, né? Eu me lembro que quando eu tinha que resolver uma coisa em casa, no telefone, ele pegava a extensão pra ficar ouvindo, que ele achava o máximo eu resolver as coisas de direito, assim, sabe? Uhum. Mas aí, depois dos meus 5 anos, ele falou, né, que Uhum. gostaria que eu tivesse feito direito. Eu falei, pai, que pena. Mesmo se ele tivesse falado, Uhum. né, antes, isso não mudaria, porque eu era convicta, assim, do que eu queria. E aí, quando ele falou isso, eu falei, pai, né, não vai dar. Não vai dar. Mas depois de um tempo, meu irmão se formou em direito. Então, eu falei, ótimo. Um da família um aí. advogado.
Tá tudo Tá certo. tudo certo. E ele ficou feliz, Uhum, né? Mas foi assim que eu escolhi. Eu escolhi porque uma amiga estava tendo ali, né, uma crise de ansiedade, e só eu consegui ter acesso a ela, só eu consegui acalmar. E aí, a partir daí, eu falei, agora, eu vou fazer psicologia, e não uhum, mudei, continuei. É assim, se você me perguntar, o que você faria de diferente na sua escolha de graduação? Nada. uhum, Eu amo psicologia, sempre, sempre amei, já sou formada há 16 anos. uhum, E eu falava na época, quando eu comecei a faculdade, eu falava assim: psicologia é a profissão do futuro. Eu falo, a psicologia é a profissão do futuro. E o futuro chegou, né?